Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão. Buscando atender melhor os seus clientes, uma construtora realizou uma pesquisa para saber qual tipo de piso eles prefeririam. Aí pessoal, eu coloquei aqui embaixo os resultados da pesquisa, tá? Então, eu vou resolver de duas formas. Eu vou resolver primeiro pela teoria dos conjuntos e depois pelos diagramas. Pela teoria dos conjuntos, nós temos que a união de três conjuntos, a união do conjunto A com o B e com o conjunto C, é igual à soma dos elementos do conjunto A mais a soma dos elementos do conjunto B mais a soma dos elementos do conjunto C menos as intersecções entre dois conjuntos. Então, a intersecção entre o conjunto A e B menos os elementos que repetem em A e C, menos os elementos que repetem em B e C, mais os elementos que repetem nos três conjuntos. Ó. Bom, eu vou chamar o conjunto total de pessoas entrevistadas de X. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa união dos três conjuntos é X. Só que desse total de pessoas, eu tenho que tirar 10 aqui embaixo. Porque essas 10 pessoas não escolheram nenhum desses, nem o laminário, nem o vilínico, nem o porcelanato. Então, eu tenho que tirar do total de pessoas, tá? Então, vamos lá. A quantidade de elementos do primeiro conjunto tá aqui, ó, 120. Quantidade de elementos do segundo conjunto, 90, mais a quantidade de elementos do segundo, 50, menos os elementos que repetem no laminado e vilínico, 30, menos os elementos que repetem do laminado e porcelanato, 40, menos os elementos que repetem vinílico e porcelanato, menos 20, mais os elementos que repetem nos três conjuntos. Então, aqui a gente vai ter que x menos 10 é igual. Quando nós efetuarmos todas essas operações aqui, ó, nós vamos chegar ao resultado dessa expressão aqui, ao valor de 185. Logo, a quantidade total de pessoas que participaram da entrevista foram 195 pessoas, alternativa C, tá? Bom, a outra maneira de resolver é pelo diagrama. Então, vamos lá. Vou desenhar o diagrama aqui. E aí, eu vou chamar de laminado o primeiro, o segundo, vinílico, e o terceiro, porcelanato. Escrevi errado. Bom, eu sei que o laminado tem que ter 120 pessoas, o vinílico tem que ter 90 pessoas, o porcelanato tem que ter 50 pessoas, tá? Tá aqui. Eu começo preenchendo pelaquela quantidade de pessoas que escolheram os três grupos. Escolheram os três tipos de piso. Então, eu começo aqui, ó. Pode ver que o 15, ele repete, esse meio aqui, ó, ele repete nos três círculos. Ó. Agora, vamos preencher a parte que repete entre dois círculos, que é esse meio aqui. Então, a gente começa lá com laminado e vinílico. Tem que ser quantas pessoas, ó? 30. Então, esse círculo unido com esse tem essa parte aqui do meio. Esse meio aqui todo tem que ser 30. Só que eu já tenho 15 pessoas aqui. Então, das 30, eu vou tirar as 15 que já estão. Então, aqui vai ficar 15. Agora, a gente vai pro laminato e porcelanato, que tem que ser quantas pessoas, ó? 40. Então, laminado e porcelanato. Aí, olha só, o laminado e o porcelanato é esse círculo com esse círculo. Pode ver que o 15 também está repetindo. Então, de 15 para 40, está faltando 25.
Agora, o vinílico, que é esse círculo, mais esse círculo aqui, ó, a parte que repete nos dois, ó, no vinílico e no porcelanato, é esse pedaço. Bom, tem que ser quantas pessoas que repetem nos dois conjuntos? 20, ó, o que repete nos dois conjuntos é esse pedaço. 20, se eu já tenho 15, tá faltando 5. Agora a gente vai considerar o total, ó. O círculo inteiro do laminário tem que ser isso aqui. Bom, o círculo inteiro tem que ter quantas pessoas? 120. Eu já tenho colocado aqui, ó, 15 com 15, 30. 30 mais 25, 55. Para 120, tá faltando 65 pessoas. O vinílico é todo esse círculo aqui, ó. Essa soma desse círculo inteiro tem que dar 90. Eu já tenho 15, mais 15, 30. 30 mais 5, 35. 35 para 90, tá faltando 55 pessoas. Agora o porcelanato, ó, todo esse círculo aqui, ó. Então, a gente tem 25, mais 15 e mais 5, né? Então, tem 15 com 5, 20, mais 25, 45. Para 50, que é o círculo inteiro, tá faltando 5 pessoas. E eu não posso deixar de colocar as 10 pessoas que não escolheram nenhum dos 3 pisos. Para a gente descobrir o total de pessoas que participaram, é só somar todos os números que tem, ó. Então, eu vou somar os 65, eu vou somar 15, mais 15, 30, mais esse 25 aqui, ó, mais 55, mais 5, 60, mais esse 5 e mais o 10 lá fora que não escolheu nenhum dos 3. 15. Somando, nós vamos ter aqui um resultado também de 195, gabarito letra C, bons estudos.